Ok, olá pessoal, vamos conversar então sobre as nossas leituras de julho, né? Julho, mês assim de semiférias, não fiquei em casa o tempo todo, mas eu fiquei umas horinhas a mais, então eu consegui ler um pouquinho, não tanto como eu gostaria, né? Mas vamos lá. A primeira leitura que eu fiz foi o Só Garotos, da Patti Smith. Patti Smith é uma cantora americana, na verdade começou a carreira artística dela como com desenhos, escrevendo poesia e tal. E bem depois ela começou a musicar um pouco aquilo que ela escrevia e ela gravou discos aí importantes, me parece do meio punk rock, algo assim. Eu não conheço tanto a carreira da Patti Smith na música, mas aqui ela conta um pouco as memórias porque ela viveu com uma geração de artistas muito interessantes, Bob Dylan, Janis Joplin. Ela viveu num hotel lá em Nova York que é uma lenda, onde vários desses artistas moraram. Ela deixou a casa dela e foi para Nova York perseguindo esse sonho de ser artista, e ela conta um pouco as memórias e como ela conheceu o Robert Mapplethorpe, que depois se tornou um fotógrafo muito famoso, muito importante também. O livro é um livro muito lírico, bem escrito, assim, mas eu senti que oscilou um pouco, tinha partes melhores, outras partes nem tanto. Eu vou deixar embaixo um link, né, de um vídeo em que ela conta como ela conheceu o Mapplethorpe, e acho que é assim que se fala. E é um momento engraçado do livro, um dos melhores momentos. E ela foi fazer uma leitura na New York Public Library e ela contou esse episódio lá de uma maneira muito mais divertida. Eu vou deixar embaixo pra vocês assistirem, ok? Mas é um bom livro sim, é um livro lírico, poético, um livro sobre uma pessoa que dedicou aí a sua vida às artes. Eu acho que muita gente consegue ler e se identificar com a história da Patti Smith, certo? Muito bem, Só Garotos. Acho meio estranha a tradução desse título. O título original é Just Kids. Eu não sei se esse título em português tem essa mesma equivalência do título em inglês. Fiquei na minha dúvida. Just Kids. Ok. Bom, eu tava lendo isso. Sensacional. Mas no meio do caminho eu li isso. O Drácula, do Bram Stoker. Eu comecei a... Foi alguma referência, alguma coisa que eu vi e eu acabei pegando o livro para folhear, comecei a ler as primeiras páginas e não consegui parar. 50 primeiras páginas do livro do Bram Stoker é uma das coisas assim mais... que você fica mais absorvido, eu acho que eu já li. A história desse Jonathan Harker, ele é tipo um representante, ele vai pra Transilvânia conhecer um conde que ia comprar uma propriedade na Inglaterra. E ele chega lá e ele começa a perceber umas coisas estranhas, né? Tipo assim, o conde só aparece à noite, ele não come. E aí ele faz a descoberta que o conde não é bem um ser humano. E o melhor de tudo, ele vai fingir que nada tá acontecendo. Ele descobre que a casa tá toda trancada, ele não consegue sair. E eu me assustei com isso aqui. E como alguém postou lá um comentário na página do Facebook, você se assustar com história de vampiro na época de Crepúsculo e congêneres não tem preço. Sensacional. O livro é todo construído através de entradas de diários, de reportagens publicadas no jornal. Então a narrativa ela anda com a gente conhecendo o que as pessoas estão escrevendo nos seus diários. É incrível a construção da narrativa. É muito bom. A história vai em frente, né? Depois a gente vai descobrir lá pelos diários do Jonathan o que se passou naquela mansão, aquele castelo do conde. Mas a história volta para a Inglaterra porque começam a acontecer umas coisas estranhas com as pessoas, o círculo de amigos do Jonathan Harker. E vocês têm que ler o Drácula, porque é um livro incrível, sensacional. Eu gostei muito disso aqui. Uma hora a história começa muito bem, assim, com muito suspense. Depois ela dá uma baixada, mas ela oscila um pouquinho também, mas é excelente, assim, eu gostei muito. Ok? E o terceiro livro, vamos falar disso aqui. O Conde de Monte Cristo, do Alexandre Dumas. Não sei muito bem qual a pronúncia correta do francês. E eu gostei tanto disso, eu fiquei tão encantada que eu tô pensando em aprender francês, sabe? Eu tô me apaixonando pelos franceses, hein? Eu já gostava do Proust, gosto muito do Madame Bovary,
é um dos meus livros favoritos. Os meus ingleses que se cuidem. Ai, ai, ai. Bom, eu tô tentando entender até agora a minha fascinação com esse livro. A gente não tá falando do maior clássico da literatura ocidental. Não estamos falando, sei lá, do Dante, ou do Cervantes, ou do Shakespeare. Estou falando de um livro cuja história é muito aventuresca, que se desenrola de uma maneira tão interessante que a gente não consegue parar de ler. Ela é bem escrita, parece que a história é feita para você não querer parar de ler. A gente sabe que a maioria desses escritores do século XIX, eles publicavam os livros em folhetins, nos jornais. Então a intenção era realmente escrever cada capítulo para que o leitor ficasse interessado a continuar a leitura. E eles se estendiam muitas vezes, porque esses livros publicados em folhetins geralmente são bem longos, assim, bem detalhistas e tal. Mas eu não tinha lido nada parecido com isso. De como que um autor consegue escrever com tanta imaginação, criar uma história tão interessante, cheia de reviravoltas, aventuresca, né, com seus traços românticos, do romantismo francês. E, gente, olha, me apaixonei pelo Dumas. Que autor! É um autor que faz qualquer pessoa gostar de ler, na minha opinião. A história é meio longa, né, e eu ainda tô lendo, porque eu tô no segundo volume agora. E conta a história desse Edmond Dantès, que é um marinheiro, que tem uma vida muito simples. Ele gosta do pai, ele gosta da noiva, e ele vive com isso, ele é feliz. De alguma maneira ele consegue criar inimigos, sendo essa pessoa tranquila. E esses inimigos eles vão armar algo para o Dantès, e ele vai ser injustiçado, enviado para uma prisão. E lá ele vai conhecer um abade que vai ensinar a ler, a pensar. A história é muito longa, eu acho que vocês devem conhecer. E eu só digo uma coisa, é um livro para você ler, se divertir. É um livro tão bem escrito, assim. A maneira como o autor consegue prender a gente na leitura é muito, muito legal. Então, vocês têm que ler isso aqui. Pela primeira vez eu descobri a real necessidade daquelas capas que eu fico vendo o pessoal mostrar nos canais literários, porque o livro sujou todo. O livro branco ficar carregando de um lado pro outro, suja mesmo. Então, eu vou comprar uma daquelas capinhas pra ver se protege os livros, né? Então é isso, gente. O Dumas tinha, na verdade, um colaborador para criar essas histórias. Ele escrevia em colaboração com a própria história desse livro, na verdade, não saiu totalmente da mente do Dumas. Ele teve um colaborador que criou assim o outline da história, e o Dumas sentava para escrever os diálogos, os detalhes e tal. É muito interessante isso. E até esse colaborador depois processou, né, o Dumas. Ele ganhou, mas perdeu o direito de ter o nome dele na capa. Então o nome ficou imortalizado foi o nome do autor francês, né? Gente, lê isso aqui para se divertir. A Claire comentou em um dos vídeos outro livro desse autor, e ela disse uma coisa: não se escreve em livros como esse mais. Acho que ela tem razão, ok? Vou falar mais, deixa eu terminar de ler o segundo volume, eu vou falar um pouco mais do Conde de Monte Cristo quando eu terminar no próximo mês, ok? Bom, é isso que eu tô lendo agora. É o livro do Mark Twain, o Joana Dark, que é bem legal também, tô gostando. E eu volto depois para falar um pouco mais das leituras, ok? Principalmente do Conde de Monte Cristo, ok? Tchau, tchau, até o próximo vídeo, gente.